Olá, graça e paz, Deus abençoe a sua vida grandemente. Bom mais uma vez estar com você nesse seu momento Fé e Esperança, nosso momento que nós compartilhamos a palavra de Deus e essa palavra tem abençoado, tem enchido os corações. Muito obrigado por você que tem compartilhado. Continue compartilhando, possa fazer o seu comentário também e assim deixar o seu gostei, o seu like, para que essa mensagem possa chegar a outras vidas. Temos falado nesses dias sobre santidade. Como ser santo? É possível ser santo nesses dias? O que é ser santo? Existem vários conceitos? Existe um conceito só? Existem alguns conceitos sobre isso. Eu quero pensar com você sobre eles, mas pensando não no meu conceito pessoal, mas biblicamente falando sobre isso. Eu quero perguntar, você já tentou ser santo? A Bíblia nos diz lá em 1 Pedro 1,16 o seguinte: porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. É o que diz lá a palavra de Deus, como uma referência ao Velho Testamento, lá de Levíticos 11, os versos 44 e 45. Deus chamando o povo de Israel para a santidade e também chamando o novo Israel, a igreja, para também ser santo. Por isso eu quero compartilhar com você hoje sobre isso. Eu já falei esses dias, né, sobre a santidade, o conceito de santo, pensando biblicamente, e expliquei que a santidade é algo possível e necessário a um cristão. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é necessário que a gente pense sobre isso e avalie sobre a nossa vida, sobre a nossa situação. Eu quero pensar com você hoje sobre o alvo dos santos. Qual é o alvo do crente? Qual é o alvo daquele que deseja ser santo? Se você quer pensar mais sobre isso, veja na página da igreja, né, o que eu falei sobre isso, sobre o conceito de santo. E hoje eu quero pensar com você sobre o alvo do santo. O que é que nós queremos alcançar com a santidade? Ou quando vamos buscar a santidade? Em que direção devemos caminhar, tá certo? Quero pensar com você, quero ler com você alguns textos bíblicos. O primeiro é em Romanos 1:7 da palavra de Deus, que diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santo. Deus chama o povo cristão para ser santo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 2, a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santo. Então você que deseja ser um cristão ou é um cristão, você é chamado para ser santo. Você foi santificado em Deus. Então Deus deseja que você seja santo. E como chegar lá? Qual é a direção a caminhar? Qual é a direção a seguir? Nós entendemos, meus irmãos, e de maneira apropriada, que ser um santo é alguém que tem um comportamento diferente, alguém que alcança um padrão de vida. Até há a compreensão de que santo é alguém bonzinho, alguém perfeito. Quero pensar com você que esse deve ser o caminho, mas o caminho melhor a gente entender é que talvez a gente não esteja olhando para a direção correta, para o caminho correto, tá certo? Por isso eu quero pensar com você hoje sobre isso, para você caminhar na direção correta, porque talvez você esteja olhando para a direção correta, mas se apegando a detalhes e por isso você não desenvolve, você não cresce na sua vida cristã nessa compreensão de santidade, tá certo? Eu quero ler com você agora novamente a palavra de Deus lá em Colossenses, capítulo 2, os versos 20 a 23 da palavra, que vai dizer assim: se morrerdes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos de doutrina dos homens. Porque todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos ali de Colossos, falando que eles buscavam uma preparação para poder enfrentar as tentações e com isso viver uma vida de santidade. Só que eles falhavam porque eles estavam se apegando aos detalhes e não no propósito
aonde eles queriam chegar, no alvo que eles tinham que alcançar. E nós também, quando devemos ser santos ou queremos ser santos, a gente pode também estar se apegando aos detalhes e esquecendo da linha de chegada. Você já viu aqueles corredores que correm 100, 200 metros com barreiras? Eles olham para as barreiras, olham, mas eles estão com a finalidade de chegar na linha de chegada. Imaginemos que a linha de chegada é a santidade. E as barreiras são as nossas limitações, são as tentações, são coisas que nós temos que superar para chegar na linha de chegada. O que é mais importante, as barreiras ou a linha de chegada? Então, o alvo da santidade também não são as barreiras, mas são a linha de chegada. Sede santos como eu sou santo. As pessoas que estão correndo ali naquela prova, eles estão com a finalidade de chegar na linha de chegada. O alvo deles é a linha de chegada. E alguns se atrapalham e caem, porque eles estão olhando apenas para aquele ponto ali que eles estão buscando alcançar. Nós também, se quisermos alcançar a santidade, a gente tem que olhar um pouco mais além. Não estou aqui dizendo que a gente não deve se preocupar com as nossas limitações. Temos que nos preocupar. Mas a gente tem que ter cuidado para que a gente, ao conseguir superar as barreiras, a gente não se orgulhe e fique olhando para as barreiras e receba os aplausos e se ache santo porque saltou as barreiras, mas não chegou na linha de chegada. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Então o nosso alvo é o Senhor, é se aproximar dele. Se você e eu quisermos ser santos, mas não estivermos olhando para o Senhor, o nosso alvo, a nossa referência, e estivermos apenas nos preocupando em superar as barreiras que nos tornam pecadores ou que nos impedem de ser santos, a gente pode se tornar orgulhoso, vaidoso ou até mesmo soberbo e se tornar religiosos que olham para os outros que não conseguem superar as barreiras. A gente não olha para a direção correta, que é o Senhor. Então, vamos caminhar para o alvo da nossa santificação, que é o Senhor. Caminhar rumo ao nosso Pai. Ele é a nossa referência. Eu me lembro também que quando eu aprendi a andar de bicicleta, sempre que eu olhava para o pneu, eu caía, eu não seguia em frente. Mas depois que eu entendi, que me ensinaram que para eu poder andar de bicicleta, eu tinha que olhar para frente, aí ficou mais fácil. Hoje, eu ando de bicicleta com muita facilidade, porque eu olho para frente. Jesus mesmo diz que a gente deve olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Talvez você precise não olhar para o seu pecado, mas olhar para aquele que santifica você. E quando você vê nele o seu alvo, talvez você possa superar muitas barreiras. Você que tem caído, quando você olhar para o Senhor e caminhar na direção do Senhor, quem sabe você vai poder caminhar e alcançar um pouco mais do que você não alcançou até agora, porque você está olhando para você mesmo. Pedro, quando ele olhou para as ondas, para o vento, ele afundou. Mas enquanto ele olhava para o Senhor, ele conseguiu triunfar nas ondas. Você que deseja ser santo, a palavra é sede santos porque eu sou santo. Então a sua referência, aonde você deve apontar os seus olhos, é para Jesus. Olhe para Ele, olhe para Deus. O atleta que quer chegar na linha de chegada nas provas com barreiras, o foco principal dele não são as barreiras, é a linha de chegada. A nossa linha de chegada é Deus. Então vamos olhar para Ele e continuar caminhando, continuar seguindo e vamos
saltar as muralhas, saltar as barreiras, olhando para Ele. A nossa santificação vem não quando a gente consegue superar, mas quando a gente supera olhando para Ele. A Bíblia diz, olharam para Ele e não foram confundidos. Então, o alvo da santidade não é você ser perfeitinho, ser perfeitinha. O alvo da santidade é você estar indo em direção a Deus. O alvo da santidade é colocar os seus olhos em Deus. Porque o texto diz que esses cristãos que Paulo escreve, eles estavam preocupados com o que não tocar, o que não manusear, e ter uma aparência de sabedoria e humildade. Mas quando vinham as tentações, eles não estavam prontos, porque eles estavam apegados com aquilo que era o menos importante, que não era principal. Eles não estavam pensando e olhando para Cristo. E Paulo então fala, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, então nós temos que olhar para Deus, saber que o nosso alvo é Ele. Ele é a nossa meta de chegada. Se você tem se perdido no meio do caminhar, na sua busca por santidade, eu te convido a olhar para Ele, a continuar lutando, superando, se desafiando, mas não para que você se sinta bem, mas continue fazendo isso, olhando para Ele. E Ele vai te fortalecer, vai te ajudar. Ele é a linha de chegada. Sede santos, porque eu sou santo. Deus abençoe a sua vida e não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do Senhor Jesus.